Olá, depois de 4 anos de isolacionismo sob o governo Jair Bolsonaro, o Brasil está de volta, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no discurso da vitória e ao falar com jornalistas ontem na Casa Branca, em Washington. As primeiras viagens de Lula sinalizam as prioridades da política externa do novo governo. Primeiro foi a Argentina, uma reunião da comunidade dos estados da América Latina e do Caribe, a CELAC, para onde o Brasil voltou. Bolsonaro tinha saído da CELAC. Agora Lula foi aos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial e maior investidor ainda no Brasil, em volume de capital investido. E no mês que vem o presidente vai à China. Bolsonaro rompeu com as tradições do Itamaraty, da diplomacia brasileira, a neutralidade, o pragmatismo, o realismo, o direito de autodeterminação dos povos, a não intervenção em assuntos internos de outros países, o profissionalismo da diplomacia e o universalismo em comércio e investimentos. No discurso de posse, com citações em grego, latim e tupi, o chanceler Ernesto Araújo falou 16 vezes em globalismo ou ordem global, vistos por ele como produtos do marxismo cultural. Mais tarde, Araújo afirmou que preferia ser pária e defendeu uma cruzada religiosa e moral para supostamente salvar a civilização ocidental da sua decadência. Araújo manifestou admiração pelos Estados Unidos de Donald Trump, Israel de Benjamin Netanyahu, a Nova Itália, a Hungria de Viktor Orbán e a Polônia de Kaczynski, todos governos de extrema-direita. Faltou incluir a Índia, talvez porque o nacionalismo hindu é o nacionalismo ligado a uma religião, o hinduísmo não é ligado ao cristianismo e à chamada civilização ocidental. Na prática, o Brasil nunca esteve tão isolado. A reconstrução da política externa, ativa e altiva, como chamava o ex-ministro das Relações Exteriores de Lula, embaixador Celso Amorim, agora assessor de Relações Internacionais do Palácio do Planalto. Esta política altiva e ativa começou a ser recriada logo depois da eleição. Em novembro, o presidente eleito foi à Europa, esteve com o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e discursou no Parlamento Europeu. Em seguida, Lula foi à Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP27, no Egito, onde se encontrou com representantes e negociadores do clima dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, da Alemanha, da Noruega e da Espanha, além do secretário-geral da ONU, ex-primeiro-ministro português Antônio Guterres, e o secretário executivo da ONU para a mudança do clima. Lula declarou que o Brasil e o mundo precisam de uma Amazônia viva. Na posse, Lula recebeu 21 chefes de Estado e de governo, na posse de Bolsonaro foram 10. Nos seus 2 primeiros mandatos, Lula fez 157 viagens ao exterior para 79 países para encontros bilaterais. Isto é 7 vezes mais do que Jair Bolsonaro. A diplomacia presidencial está de volta, começa com Sarney, depois da democratização, os presidentes Sarney e Raul Alfonsín da Argentina lançaram as bases do Mercosul, depois o Tratado de Assunção seria assinado em 26 de março de 1991 pelos presidentes Fernando Collor e Carlos Menem, além dos presidentes do Uruguai e do Paraguai, que eu não me recordo quem eram na época. Mas Sarney gostava de fazer uma diplomacia presidencial, esteve na China também, esteve nos Estados Unidos, e Fernando Henrique Cardoso deu uma ênfase ainda maior nessa diplomacia presidencial. A política externa de Fernando Henrique queria apresentar o Brasil como um parceiro confiável depois das crises da dívida e da inflação crônica, um parceiro confiável dos grandes, particularmente dos países ricos, para atrair comércio e investimentos.
E a política externa de Lula vai além, parte do princípio que um país do tamanho do Brasil tem que estar presente em todos os debates, em todos os tabuleiros, em todos os fóruns internacionais importantes. A política externa, a presidente Dilma não tinha maior interesse nas relações internacionais. No breve período do governo Temer, o PSDB mais ou menos retomou a diplomacia econômica dos anos Fernando Henrique, e com Bolsonaro a diplomacia presidencial afundou de vez, a ponto de, numa reunião de cúpula do Grupo dos 20, as maiores economias do mundo, em Roma, na Itália, em 2021, Bolsonaro ficar tirando sarro de garçons por causa da vitória do Brasil sobre a Itália na final da Copa do Mundo de 1970 por 4-1. Quer dizer, não tinha mais ninguém para conversar na festa. Assim era o isolamento a que o Brasil estava submetido no governo Bolsonaro. A política externa de Bolsonaro para a América do Sul foi a pior da história. O governo passado não tinha uma estratégia para nenhuma visão geopolítica para as relações com os países vizinhos. Não via a América do Sul como uma área geoestratégica importante dos pontos de vista político, econômico, cultural, ambiental e de segurança. Com a derrota de Maurício Macri na Argentina, em 2019, o governo Bolsonaro deixou de ter amigos na América Latina. Esta falsa de liderança sempre abre esse vácuo de poder, sempre abre espaço para grandes potências, no caso Estados Unidos, a China e a Rússia. Biden convidou Lula para ir a Washington. Logo depois da eleição, o presidente brasileiro fez questão de esperar, talvez para não fazer uma espécie de beijamão na Casa Branca, e preferiu tomar posse e ir primeiro a Buenos Aires. Ao recolocar o Brasil na CELAC, a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, Lula reafirmou o compromisso com a região, que é uma prioridade da política externa brasileira desde a redemocratização. Depois, Lula foi ao Uruguai para uma reunião difícil com o presidente Luiz Alberto Lacalle Pou, de centro-direita, que quer negociar um acordo de livre comércio bilateral com a China, o que contraria as regras do Mercosul. Em princípio, os membros do Mercosul só podem negociar em bloco. Com as crises cíclicas das economias do Brasil e da Argentina, o Uruguai sofre. Como não tem ambição de se tornar uma potência industrial, pode fazer concessões à indústria chinesa que o Brasil e a Argentina não podem fazer, sob pena de se desindustrializar. Em Washington, Lula e Biden deram prioridade aos assuntos, aos temas em que concordam, como, por exemplo, a necessidade de proteger a democracia depois dos ataques de extremistas, tanto na capital dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, quanto em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, e questões relacionadas a isso, como, por exemplo, a regulamentação das redes sociais para combater, ou do combate às fake news, as notícias falsas, que têm tido peso tão grande em várias eleições pelo mundo. E então, esse é um dos temas que unem Lula e Biden. E, além disso, tem a questão ambiental, o combate à pobreza e à desigualdade social, o combate à mudança do clima, o desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis e a descarbonização são prioridades para o governo Joe Biden. E a preservação da Amazônia é considerada essencial pela imensa maioria dos cientistas para evitar um aumento ainda maior do aquecimento global. Então, Biden prometeu, durante a campanha, um debate com Donald Trump, em 2020, 20 bilhões de dólares para os países amazônicos, quer dizer, não só para o Brasil, para todos os países da região, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Guiana Francesa não precisa, que é uma colônia francesa. Mas, enfim, ontem os Estados Unidos anunciaram que uma ajuda de apenas 50 milhões para o Fundo Amazônico,
a delegação brasileira saiu frustrada. Só para fazer uma comparação, na final do campeonato de futebol norte-americano, que será disputada neste domingo, os norte-americanos apostaram 16 bilhões de dólares e o Biden dá 50 milhões para a Amazônia. Talvez esteja esperando resultados práticos para oferecer mais dinheiro. Lula prometeu zerar o desmatamento, mas reconheceu que será uma tarefa difícil negociar com governadores, prefeitos e as elites econômicas locais da Amazônia, que são as maiores responsáveis pela destruição da floresta. O Brasil precisa mostrar eficiência na preservação da floresta para então se qualificar para receber mais ajuda internacional. Lula propôs a criação de um fundo mundial para a transição energética, mitigação dos efeitos do aquecimento global e descarbonização da economia. Isso já foi aprovado pela COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, mas ainda não foi regulamentado. Os países ricos prometeram 100 bilhões de dólares por ano lá atrás, em 2009, na COP de Copenhague, acho que era a COP 15, se não me engano, e esses 100 bilhões de dólares seriam distribuídos a partir de 2020, mas não chegaram nem perto dessa quantia. Então não se sabe como vai funcionar o tal fundo e ele está sendo discutido pelos países que fazem parte da Conferência do Clima das Nações Unidas e uma proposta deve ser apresentada na COP28 a ser realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano, de 2023. A grande discordância, o pomo da discórdia entre Lula e Biden é a guerra da Ucrânia. Lula condenou recentemente a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas propõe negociações sem falar, por exemplo, sem incluir a retirada das forças russas como uma pré-condição, que é uma exigência da Ucrânia. Lula dá a impressão de querer congelar o conflito, manter o status quo como ele está hoje no campo de batalha. A Alemanha pediu que o Brasil fornecesse à Ucrânia munição para tanques alemães e o Brasil negou. No mercado de armas, aliás, desde setembro, a Ucrânia está fazendo esse pedido, inclusive alegou que o Brasil tem a terceira maior colônia ucraniana no mundo. No mercado de armas, normalmente esse tipo de pedido, o fabricante tem um certo controle sobre para onde vão parar as suas armas e munições, e esse tipo de pedido costuma ser atendido. O Brasil está comprando caças suecos e a Suécia está entrando para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Então, o Brasil está mais perto da OTAN. Lula disse que se alguém morresse com a munição brasileira, o Brasil estaria na guerra. Do ponto de vista do direito internacional, a Rússia é o agressor e a Ucrânia é um país invadido, tem o direito de pedir ajuda a outros países para defender a sua soberania nacional e a sua integridade territorial. Então, no discurso de Lula, os Estados Unidos e a Europa são parte da guerra, mas à luz do direito internacional não estão em guerra com a Rússia, estão ajudando um país que foi invadido e agredido numa violação à Carta das Nações Unidas. O jornal The Washington Post observou: é uma vergonha para Lula fingir que a Ucrânia, a OTAN e a União Europeia são tão culpadas pela guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia quanto o aspirante a czar no Kremlin. O presidente brasileiro defendeu a criação de um Clube da Paz, um grupo de países para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia, Turquia e Israel. Israel, no governo do primeiro-ministro Naftali Bennett, já se ofereceram sem sucesso. A Turquia conseguiu negociar um acordo para permitir a exportação de grãos da Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de grãos. Como os Estados Unidos e a Europa estariam envolvidos na guerra ao lado da Ucrânia, o Brasil seria a favor de incluir a China e a Rússia no Clube da Paz e não necessariamente os Estados Unidos e a Europa.
Ambas, China e Índia, mantêm relações econômicas com a Rússia, não adotaram nenhum tipo de boicote. E em 4 de fevereiro do ano passado, os ditadores Vladimir Putin e Xi Jinping anunciaram uma parceria inquebrantável. Se a China não dá ajuda militar, apoia a Rússia econômica, política e diplomaticamente. Como país com maior influência junto ao Kremlin, Xi poderia pressionar Putin, mas acredita que assim estaria fazendo o jogo dos Estados Unidos. A China deixa a guerra se prolongar desde o início da guerra. Os Estados Unidos gostariam que a China intercedesse junto a Putin para acabar com o conflito, mas a China aposta no prolongamento da guerra, talvez aposte no desgaste do Ocidente, e a Rússia ao mesmo vai ficando cada vez mais dependente da China. A guerra, então, foi o pomo da discórdia entre Biden e Lula. Na Venezuela, por exemplo, os Estados Unidos querem uma mediação brasileira entre o governo Nicolás Maduro e a oposição para a realização de eleições livres e democráticas. Com a guerra e o boicote ao petróleo russo, os Estados Unidos levantaram sanções ao petróleo venezuelano e gostariam de uma transição democrática no país, e acreditam que o Brasil é o país mais preparado para mediar esta negociação entre o governo e a oposição na Venezuela. Os Estados Unidos também gostariam, em tese, que o Brasil fizesse a mesma coisa em relação a Cuba e a Nicarágua, mas é claro que não há nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer. Outro tema que deve ter sido discutido entre Lula e Biden é o Haiti. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021, o Haiti está mergulhado num estado de anarquia. Gangues armadas controlam pelo menos 60% da capital, Porto Príncipe. Fala-se em mandar uma força policial internacional. Há algum tempo, os Estados Unidos sondaram o Brasil, que comandou durante 13 anos a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH, mas nem o governo Bolsonaro, nem o governo Lula, nem as Forças Armadas têm a menor intenção de voltar ao Haiti. Outra questão sensível é o risco de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos estão decididos a negar à China o acesso à alta tecnologia, por exemplo, da produção de microchips. Pensam em incluir o Brasil na cadeia produtiva dos microchips, com o objetivo de excluir a China de setores industriais importantes e sensíveis para a segurança nacional dos Estados Unidos. Seria parte do projeto de reindustrialização que Lula e Biden prometem a seus países. O tom protecionista de Biden no discurso sobre o Estado da União nessa semana, calcado no nacionalismo econômico e que na ideia de que tudo deve ser comprado e produzido nos Estados Unidos, não deve haver muitas oportunidades para a indústria brasileira no mercado americano, a não ser nos setores de interesse estratégico dos Estados Unidos. Com certeza, isso geraria um atrito entre o Brasil e a China. Lula vai a Beijing em março para restaurar as relações abaladas por Bolsonaro, que chegou a acusar a China de ter criado o coronavírus. Mas o Itamaraty deixa bem claro que o Brasil não quer ser forçado a ter escolher um lado no caso de uma Guerra Fria. Aliás, o Sul global, os países em desenvolvimento, não tomaram partido na guerra da Ucrânia. A maioria condenou a invasão da Rússia. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, nenhum país quer ter seu território invadido e ocupado, mas a imensa maioria, não aderiu à coalizão pró-Ucrânia, nem impôs sanções à Rússia. Muitos países estão comprando petróleo russo com desconto. O Brasil e o Sul global não querem um mundo bipolar dominado pela confrontação das superpotências, querem uma ordem multilateral. Se houver uma nova Guerra Fria, haverá espaço para o não alinhamento, e o Brasil, desde já, se apresenta como um possível líder desse não alinhamento, mesmo que não haja um movimento organizado. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise e me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News.
Muito obrigado e até mais.